Boa noite, pessoas queridas. Às 20 horas e 1 minuto, quero cumprimentar todas as pessoas queridas que estão nos acompanhando. Vamos chamando o pessoal aí para entrar na nossa live dessa noite sobre um assunto que, com certeza, nos próximos anos, é um assunto que vai dominar a pauta da luta judicial em defesa da igualdade racial e em defesa da liberdade de crença, que é o protocolo para julgamento com perspectiva racial. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Professora Ana Luísa Nazário, obrigado pela presença. Ana Luísa Babá, obrigado. THB Brasiel, obrigado, queridos. Pessoas queridas, vamos entrando, chamando aí o pessoal para a nossa live. Nós vamos começar daqui a pouquinho. Sempre tem aqueles minutos ali de Homem de Pedra, 50, obrigado. Francineide Mota, Gleidson, Renato Dias, obrigado, querido. Boa noite. Vamos entrando para a gente começar a nossa live daqui a pouquinho. Sempre tem aqueles minutinhos ali nessa fase inicial, né? Sempre tem uns minutinhos aí que a gente pode aguardar a entrada das pessoas. Eu resolvi, na verdade, na sexta-feira fazer essa live, e a gente nem divulgou com maior antecedência, porque eu queria, na verdade, deixar pelo menos um documento de vídeo, mais de um documento de vídeo sobre esse tema. No final de semana eu fiz uma busca ali no Google sobre protocolo para julgamento com perspectiva racial. Minha amiga querida Rafaela Chain, obrigado, Preta na Justiça, obrigado pela presença também. Enquanto for possível, e aqui, doutora Amanda, caríssima doutora Amanda Morim, obrigado pela presença, doutora Amanda. Eu estava dizendo que no final de semana eu fiz uma busca para ver a quantas andava esse tema no Google, né? Enfim, a quantas andava o tema do protocolo para julgamento com perspectiva racial. E qual não foi a minha surpresa ao constatar que, além de divulgação feita por instituições, tribunais, etc., e vários tribunais do trabalho, tribunais estaduais, tribunais regionais, divulgaram essa proposta de resolução. Ainda não é uma resolução, é uma proposta de resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça no último dia 19 de novembro, que institui essa figura absolutamente promissora, arrojada e inovadora, que é o protocolo para julgamento com perspectiva racial. E aí, um dos materiais com que eu me deparei foi exatamente um vídeo que eu gravei para o Jus Racial, falando sobre esse tema. E aí falei com o Nazário, etc., a gente resolveu no final de semana fazer essa live. Então o importante, independentemente do número de participantes aqui hoje, o importante é deixar mais um documento circulando sobre isso, porque ainda nesse final de semana, um importante doutrinador publicou no Conjur um artigo já criticando o protocolo, e na verdade o protocolo nem está em vigor ainda e as pessoas já estão criticando o protocolo. Não há problema nenhum, aliás, com a crítica, né? A crítica enriquece a ideia, enriquece qualquer análise, enriquece a perspectiva. Então, mas como já há pessoas interessando críticas ao protocolo, nós que acumulamos décadas de experiência na advocacia em defesa da igualdade racial e da liberdade de crença, e sabemos aquilatar a importância do protocolo, eu entendo que é nosso papel, então, produzir conhecimento sobre isso. Então, semana passada eu fiz um artigo para o Jus Brasil. Hoje nós encaminhamos, eu com o apoio da doutora Nazário, estamos encaminhando um segundo artigo para a publicação no Conjur,
E com certeza nas próximas semanas e nos próximos meses iremos encaminhar vários artigos, vários ensaios, porque o protocolo é uma proposição muito densa, muito rica. Ele tem uma formatação muito didática, exatamente para facilitar o trabalho dos operadores do direito. Ele tem também inexatidões, né? Enfim, como qualquer construção humana, ele carrega pequenas inexatidões, mas ele cumpre a função de pautar o tema do viés. E o protocolo, quem não leu ainda, eu não sei se tem como a Nazário, certamente não há como a Nazário disponibilizar aqui, mas podem enviar e-mail para o Jus Racial e nós mandamos. Quem já teve contato com a proposta, o inteiro teor do protocolo são 200 páginas, né? 190 páginas. Então é um documento muito denso, um documento que admite vários recortes, vários ensaios, e eu então nos próximos meses vou estar produzindo artigos e vídeos sobre esse tema. Então eu, independentemente do tempo exíguo para fazer a convocação para a live de hoje, entendi sim que seria importante, e a gente vai fazer a nossa live com muita alegria, sempre uma oportunidade muito valiosa para mim estar em contato com vocês. Então, que horas são? Já são, vamos dar mais 2 minutinhos até 20h10, a gente começa às 20h10. Minha proposta é que eu faça uma exposição breve, na verdade, bem introdutória sobre o que é o protocolo do ponto de vista jurisdicional, o que é o protocolo do ponto de vista administrativo, o que ele representa, quais as novidades que ele instaura na apreciação judicial de processos, não de processos de violência racial, ou processos que envolvam uma parte negra ou não, mas processos que tenham componente, motivação ou qualquer incidência do fator racial. Justamente porque o protocolo pode representar, se os operadores do direito se apropriarem dele, se assenhorarem dele e pautarem o sistema de justiça com as proposições do protocolo, ele pode representar um divisor de águas, eu diria, na história do judiciário brasileiro. Justamente por essa importância, nós vamos precisar de tempo também para irmos nos assenhorando, dominando ali o seu amplo repertório conceitual, parâmetros curriculares, parâmetros constitucionais, legislação, jurisprudência, normas de direito internacional, os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, enfim, um rol bastante amplo de conceitos e um método de abordagem extremamente rico que vai precisar de tempo. Então, o ideal é que a gente possa falar o máximo possível. Mas nós vamos por partes, então hoje vamos fazer uma primeira aproximação introdutória, depois vocês podem ir encaminhando perguntas aqui mesmo pelo Instagram, e eu vou tentar responder pelo menos algumas perguntas que vocês nos endereçarem, tá bem? Então vamos lá, vamos começar falando o que é o protocolo, né? E lembrando que o protocolo ainda não foi aprovado. O que foi aprovado foi uma proposta de resolução do CNJ, que vocês sabem, é um órgão do Poder Judiciário, previsto constitucionalmente, e é função do Conselho Nacional de Justiça. Ele tem uma função normativa que é produzir regras e recomendações para o aprimoramento do funcionamento do judiciário e para o aprimoramento da atuação da magistratura. Então, por força de previsão constitucional, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário.
Esse órgão tem, e depois quando eu for comentar com vocês já algumas das críticas, ou tentar desconstruir algumas das críticas que já têm sido feitas ao Conselho Nacional de Justiça, especificamente a este protocolo, lembrando que em 2022 o CNJ já havia aprovado o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que tem dado certo. Eu participei de um evento na semana passada no Ministério Público de São Paulo, na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e as promotoras e procuradoras me diziam quanto tem sido positiva a experiência de implantação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Na condição de advogado, inclusive, junto com o Nazário, recentemente, num caso, inclusive, que deve ganhar visibilidade nas próximas semanas na mídia, um caso, enfim, absurdo, não absurdo, mas, enfim, um caso desses violentos de discriminação, absurdo, mas porque é uma coisa corriqueira no Brasil, lamentavelmente, um caso envolvendo uma psicóloga que foi brutalmente discriminada, racialmente discriminada, num culto religioso de uma denominação cristã. Nós requeremos ao juiz da causa que aplique o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então vejam que há uma dimensão prática do protocolo, por isso que, muito embora direcionado à magistratura, direcionado mais diretamente aos juízes, todos os atores do sistema de justiça, eu diria, especialmente os advogados, devem se apropriar, devem dominar este protocolo. Então, o protocolo é uma normativa aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, repito, que é um órgão do Poder Judiciário. Há uma discussão sobre quais os limites do Conselho Nacional de Justiça ao editar uma norma como essa. Por quê? Porque dirá o artigo 155 do Código de Processo Penal e o artigo 271 do Código de Processo Civil que o princípio é o princípio do livre convencimento ou do livre convencimento motivado, da persuasão racional do juiz. Então, o juiz aprecia fatos e provas segundo o seu livre convencimento motivado. Normalmente, o juiz não pode julgar contra as provas dos autos. Mas, no nosso sistema, o sistema é o de livre apreciação ou de persuasão racional do juiz, em que o juiz vai, na instrução, ele vai desenvolvendo um itinerário cognitivo a partir, sobretudo, das provas que as partes vão se encarregando de produzir, provas, contraprovas, enfim, que as partes vão produzindo, e é com base, portanto, nesse itinerário de produção de provas, e agora com o peso que tem, especialmente no processo penal com o pacote anticrime, o peso que tem a primazia conferida à prova produzida em juízo. Então, esse itinerário cognitivo que a lei denomina livre convencimento motivado, ele é passível ou não de aprendizados sociais do indivíduo. Ele é passível de interferência, de influências do aprendizado social do indivíduo. Então você tem um princípio, na verdade uma garantia constitucional e um princípio, um cânone processual da maior importância, que é o livre convencimento do juiz, ou o livre convencimento motivado, ou a persuasão racional do juiz. Mas, como nós vamos ver, o próprio Supremo Tribunal Federal, muito recentemente, no julgamento do recurso extraordinário sobre o porte de drogas para consumo, e no julgamento do habeas corpus sobre o perfilamento racial, que nós vamos falar aqui,
o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o sistema de justiça é, sim, matizado por vieses, no caso, viés racial. Então, reparem que a ideia de persuasão racional, a ideia de livre convencimento motivado, ela é permeada, ou melhor dizendo, ela não é infensa, ela não é imune ao que o juiz carrega, não só o juiz, o operador do direito carrega na sua leitura, na sua interpretação da vida, dos fatos e da lei, a partir da experiência própria pessoal dele. Essa experiência, obviamente, é marcada pela condição social do indivíduo, é marcada pela condição racial do indivíduo, é marcada pelo gênero ou pela orientação sexual do indivíduo. Então, de um lado, você tem um cânone que é o cânone da persuasão racional, do livre convencimento do juiz. O juiz já tem a prova dos autos e ele aprecia, ele avalia, ele analisa livremente as provas. De outro lado, você tem o artigo 927 do Código de Processo Civil, que refere a alguns institutos que o juiz deve observar nesse exercício da decisão, da integração, da interpretação e da integração. O que diz o artigo? Vou até ler aqui porque me pareceu importante ler aqui com vocês. O que diz o artigo 927 do Código de Processo Civil? Os juízes e os tribunais observarão, inciso 1, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos. Os enunciados das súmulas do inciso 4, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. E agora entra aqui no inciso 5, onde se subsumiria essa normativa do Conselho Nacional de Justiça. Os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, o livre convencimento motivado, a livre apreciação das provas. De outro lado, a vinculação do juiz a determinados precedentes, essa distinção que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu entre jurisprudência e precedente, especialmente os precedentes dos tribunais superiores que vinculam a decisão do juiz. Não que o juiz, diante de uma súmula vinculante do Supremo, ele não possa julgar diferentemente do que determinou a nossa mais alta corte. Mas para o juiz julgar diferentemente do que do entendimento ou da interpretação fixada pela nossa mais alta corte, ele precisa estabelecer o que se chama procedimento de distinção, ou seja, ele precisa demonstrar que há naquele caso, apesar da identidade fática, aquele caso traz particularidades que afastam a aplicação daquela súmula vinculante. Então, repare, os dois grandes pilares do exercício de interpretação, da liberdade de apreciação, de exame e de análise, digamos assim, livre, mas motivada das provas. De outro lado, a regra dos precedentes, criada especificamente pelo Código de Processo Civil de 2015, e pairando sobre isso a questão do aprendizado social de certas ideologias. Esse aprendizado social de certas ideologias, o Supremo Tribunal Federal definiu isso com maestria nesses dois julgados que eu disse a vocês. No recurso extraordinário 635659,
sobre o porte de drogas para consumo, no voto do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo disse o seguinte: o Supremo, vocês se lembram, o Supremo conseguiu, na fundamentação, na causa de decidir, foram apresentados vários estudos demonstrando o seguinte: um jovem negro portando 40 gramas de droga, especificamente maconha, no Brasil, ele tem muito mais chances de ser considerado traficante do que um branco preso em circunstâncias similares. E aí o ministro Alexandre está, então, referindo um dos estudos que foram utilizados para dar base ao Supremo Tribunal Federal nesse julgamento do porte de drogas para consumo. Disse o ministro Alexandre de Moraes: foram analisadas, abro aspas, foram analisadas 656.408 ocorrências entre 2003 e 2017, 14 anos, de flagrantes por tráfico, além de 556.613 apreensões como uso, ou seja, mais de 1.200.000 casos entre 2003 e 2017, todos do estado de São Paulo, tanto flagrante por tráfico, quanto boletim de ocorrência ou registro da Polícia Militar por uso. Nesses anos todos foram catalogadas 2.626.802 pessoas envolvidas. O branco, para ser considerado traficante, tem de ter 80% a mais que o preto ou pardo de drogas. Vamos somando as três grandes categorias: analfabeto, jovem, em torno de 18 anos, preto ou pardo. A chance dele, com uma quantidade ínfima de drogas, ser considerado traficante é gigantesca. O branco com mais de 30 anos e curso superior precisa ter muita droga com ele no momento para ser considerado traficante. Todo o sistema de persecução penal, aqui o ministro não poupa nenhuma instituição do sistema de justiça, porque muitas vezes a responsabilização ela recai sobre o policial militar, o que é parcialmente verdadeiro. Como vocês sabem, os operadores do direito, as operadoras do direito que me acompanham aqui, o policial militar, ele sequer, do ponto de vista técnico, é uma autoridade. Ele não é uma autoridade policial, ele é agente de autoridade policial. Na verdade, a Constituição refere duas autoridades: a autoridade policial e a autoridade judiciária. Então, a decisão que esse agente de autoridade policial toma nas ruas, ela é referendada, obviamente, pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, pelo órgão do Ministério Público, pela autoridade judiciária, pelos tribunais, pelo STJ e pelo, inclusive, Supremo Tribunal Federal. Então, quando se fala em viés racial na aplicação da lei penal, ou quando se fala em seletividade da lei penal, nós estamos falando de um viés de interpretação de todo o sistema de justiça e não apenas do agente de autoridade policial. Então, disse o ministro, todo o sistema de persecução penal vem gerando discriminação, porque as medianas quantitativas são muito diferentes nos critérios de grau de instrução, idade e cor de pele. Não há razoabilidade para isso, disse o ministro, indignado, disse o ministro Alexandre de Moraes. Então, ainda que o cânone seja da persuasão racional do juiz, o que esse julgado do recurso extraordinário 635659 sobre porte de drogas para consumo evidenciou mais uma vez é que, para além das provas, para além dos fatos, para além daquilo que é produzido em juízo, na instrução, o julgador, o aplicador do direito, o operador do direito, ele é movido também por pré-compreensões. Pré-compreensões. E eu diria, essa pré-compreensão eu poderia denominar de aprendizado social do racismo.
Esse aprendizado social do racismo, muita gente aqui poderia me ajudar a citar exemplos. Vou citar um exemplo individual de quando eu tinha 6, 7 anos na escola. Eu nunca tinha lido um livro sobre racismo. O primeiro livro que eu li sobre racismo foi aos 12 anos, uma biografia do Martin Luther King. Aos 6, 7 anos eu não tinha lido nenhum livro sobre, não havia lido nenhum livro sobre racismo. Mas quando tinha, na festa junina, quadrilha na escola, eu sabia perfeitamente bem que eu não seria o noivo. Eu já sabia. Aos 6, 7 anos eu já sabia que eu não seria o noivo. E na verdade eu sabia que eu ia dar uma batalha enorme para arrumar uma vítima para ser minha parceira na quadrilha. Então esse é o aprendizado social do racismo. Os signos de como é que funciona o padrão de relacionamento, o padrão do racismo no Brasil, as pessoas vão aprendendo desde tenra idade, não é? Aos 6 anos eu já sabia que eu não tinha o perfil, digamos assim, o fenótipo do noivo. O noivo não seria eu. Eu já sabia que eu não seria. Tanto que eu questiono essa figura do letramento racial, porque essa figura do letramento racial parece que as pessoas não aprendem socialmente as normas básicas do racismo, e elas aprendem. Elas aprendem. Todos nós aprendemos. Como diz o Caetano, todos sabem como se trata os pretos. Então, voltando aqui, essa persuasão não é exatamente racional. O que se entende por persuasão racional do juiz tem também um componente afetivo. Não tem só um componente cognitivo, tem também um componente afetivo que resulta da sua própria experiência pessoal de vida. É disso que se trata. E é exatamente aí que o protocolo pretende incidir. Nós vamos ver que o protocolo fala em viés cognitivo. Esse viés cognitivo, ele resulta exatamente da tensão do princípio da persuasão racional, o princípio do livre convencimento motivado, a soberania, a proeminência da prova e a pré-compreensão do operador do direito. Essa pré-compreensão, no caso do recurso extraordinário sobre porte de drogas para consumo, o Supremo Tribunal Federal foi explícito, não é? Aliás, houve um cálculo ali, segundo o qual haveria cerca de 18 mil, fosse aplicada a regra, se o Supremo não tivesse modulado a decisão dele no final, fosse aplicado a regra seca dos 40 gramas como regramento objetivo para distinguir uso de tráfico, o Supremo Tribunal Federal calculava que cerca de 18 mil jovens negros seriam imediatamente postos em liberdade, não é? Então nós não estamos falando de alguma coisa que seria um diletantismo intelectual nessas coisas aí, não, nós estamos falando de uma coisa que tem impacto concreto na vida dos indivíduos. Aí o cânone da persuasão racional, ele é alguma coisa a ser conquistada plenamente, ele depende de uma luta cotidiana dos atores do sistema de justiça e uma luta política que os movimentos sociais travam na sociedade para que o poder judiciário, para que o exercício da judicatura possa considerar essa pluralidade de perspectivas com que os fatos devem ser considerados, não é? O segundo julgado recente do Supremo Tribunal Federal, no qual se explicitou a questão do viés racial, e eu não estou dizendo aqui que todos os julgamentos do Poder Judiciário são enviesados racialmente, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou trazendo aqui como exemplo são julgados do Supremo Tribunal Federal, nos quais a nossa mais alta corte reconheceu um precedente, causa de decidir, em que a causa de decidir, e no caso agora do HC, que nós vamos ler, o HC 28240, o reconhecimento do viés racial, ele integrou não só a causa de decidir, a fundamentação da decisão, como o próprio dispositivo do HC 28240.
208-240 do perfilamento racial. Aqui ainda aproveitando um voto do ministro Alexandre de Moraes, a quem eu tive a honra de suceder na Secretaria da Justiça de São Paulo. Então, parece-me aqui, diz o ministro, aspas, o ministro Alexandre de Moraes, então, parece-me aqui que um dos requisitos essenciais, ou eu diria, o requisito essencial para a caracterização do perfilamento racial, e repito, o perfilamento racial enquanto processo das forças policiais de discriminação, de racismo, infelizmente existe no Brasil? Pergunta o ministro, ele responde, existe. Deve ser combatido? Deve ser combatido sob duplo aspecto. Processualmente, a prova ser ilícita e, penalmente, aquele que pratica o perfilamento racial ser processado por racismo. Agora, o perfilamento racial se caracteriza exatamente por ser esse procedimento que as forças policiais fazem de uso de generalizações fundadas na raça, que ele próprio disse no outro julgamento que não é somente as forças policiais, e eu acabei de repetir. Todo o sistema de justiça é impactado pelo viés interpretativo, o viés cognitivo que resulta dessa ideologia denominada racismo, que impregna na sociedade, que é enraizada na sociedade, que é absolutamente arraigada na sociedade. Então, o protocolo para julgamento com perspectiva racial, ele visa exatamente incidir nessa distorção, eu diria, do processo cognitivo, da livre persuasão racional do juiz, do livre convencimento motivado, que a rigor deveria, como o próprio nome do Instituto diz, ele deveria se ater a aspectos racionais de apreciação de fatos, provas e da norma jurídica, mas ele acaba sendo impactado, ele acaba sendo enviesado pelo aprendizado social do racismo. Então, o artigo que eu li esse final de semana de um famoso doutrinador criticando o protocolo para julgamento com perspectiva racial, ele tende a fazer crer que o protocolo ele instituiria uma espécie de molde de julgamento a favor de discriminado. Não é isso. A proposta do protocolo não é instituir um modelo, uma moldura prévia de julgamento pró-discriminados. Mesmo porque, repito, o princípio é o princípio da livre persuasão, do livre convencimento motivado do juiz. Então não poderia um protocolo de julgamento com perspectiva racial impor uma determinada interpretação da norma ou impor uma determinada interpretação dos fatos. Não é disso que se trata. O que o protocolo, na verdade, ele quer incidir é exatamente sobre esse viés racial que o recurso extraordinário do porte de drogas para consumo e do habeas corpus sobre o perfilamento racial demonstraram a toda evidência conforme a causa de decidir e o dispositivo das deliberações do Supremo Tribunal Federal. Eu disse então que o protocolo, ele ali, se nós olharmos o protocolo pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, ele constitui uma orientação. Tão logo seja aprovado, nós vamos precisar ver se o protocolo ele vem com efeito de resolução ou ele vem com efeito de recomendação do CNJ. A depender da redação final dessa normativa, ele vai ter consequências diferentes, mas o que eu gostaria que vocês fixassem é que é atribuição do Conselho Nacional de Justiça essa função normativa e que essa função normativa, essa norma denominada protocolo para julgamento com perspectiva racial, ela pode ser, digamos assim, subsumida, ali eu não gosto da expressão enquadrada, ela pode ser subsumida no artigo 927, inciso 5 do CPC, que os juízes e os tribunais devem observar
as orientações dos órgãos a que estão submetidos. Quem teve a oportunidade, ou quem se dispuser nos próximos dias a ler o protocolo, vai ver que ele tem 3 partes essenciais. Ele tem uma parte conceitual com centenas de verbetes. O que quer dizer discriminação, raça, cor, etnia, etc. Ele tem um acervo de conexões entre a temática racial e as várias áreas do direito, infância e juventude, meio ambiente, direito do trabalho, direito penal, direito ambiental, etc. E ele tem um método de abordagem do problema. Esses são os 3 eixos fundamentais nos quais o protocolo se assenta, nos quais ele foi construído, com base nos quais ele foi construído. Eu trouxe para vocês, para não me alongar muito mais, eu trouxe para vocês algumas críticas que já estão sendo feitas ao protocolo. Eu não vou hoje enfrentar todas elas ou tentar dialogar com todas elas, mas eu vou pontuar com vocês e nós vamos fazer outras lives e eu vou voltar a esse assunto. Porque o doutrinador que publicou um artigo esse final de semana criticando o protocolo, ele fez as seguintes afirmações, do meu ponto de vista, equivocadas. Ele disse: o protocolo pretende impor determinada interpretação do princípio constitucional da igualdade. Não, o protocolo não se dispõe a fazer isso. O que o protocolo lembra é que o princípio constitucional da igualdade não se resume mais à igualdade no sentido formal. Isso não é uma coisa nova, não é uma invenção do protocolo. Na DPF 186, que é de abril de 2012, que eu tive inclusive a honra de ocupar a tribuna do Supremo Tribunal Federal para defender as cotas raciais no acesso à educação superior, na DPF 186, o que o Supremo Tribunal Federal disse sobre o princípio da igualdade? O princípio da igualdade, e o Supremo aplicou a ideia de igualdade formal, os atributos de igualdade material, igualdade de oportunidade e tratamento, a ideia segundo a qual, para assegurar igualdade, justiça, é preciso você tratar desigualmente os desiguais. Então, há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal deixou de entender o princípio da igualdade limitado à sua dimensão formal, todos são iguais perante a lei. Não, o Supremo vem reiteradas vezes reafirmando que igualdade deve se traduzir em igualdade material, igualdade de oportunidade e tratamento, tratar desigualmente os desiguais. Você obtém igualdade efetiva material quando você trata desigualmente os desiguais. Essa, inclusive, é a base das ações afirmativas para mulheres no acesso ao trabalho, para mulheres e negros nas candidaturas partidárias, etc. Então, alguém está me pedindo aqui, a Ana Luísa, está me pedindo para declinar o nome do doutrinador. Ana, eu vou te sugerir pesquisar no Google, porque eu não quero que essa minha contribuição ao debate fique numa espécie de ping-pong com quem quer que seja, não é? Então, pesquise no Google que você vai rapidamente encontrar, até porque tem muito pouca coisa sobre isso, viu? Na resposta, inclusive, que vai sair minha, amanhã ou depois, eu não estou referindo ninguém, eu estou me atendo às ideias e não exatamente ao autor das ideias. Então, primeiro equívoco, o protocolo não impõe determinada interpretação de nenhuma norma jurídica. Segundo, a iniciativa representa uma intromissão indevida do judiciário na esfera de competência do legislativo, visto que o protocolo criaria direitos não instituídos em lei. Não, pelo menos o documento que eu li, que foi o documento aprovado pelo CNJ, ali não tem nenhuma norma, nenhum direito que não foi instituído por lei. O que o protocolo faz é propor orientação e destaca algumas interpretações de normativa jurídica, que eu repito aqui,
alguma coisa que eu dizia lá no início. O princípio da livre persuasão racional do juiz, ele se submete, por exemplo, à sistemática de precedentes, não é? E a distinção que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu entre jurisprudência e precedentes. A medida pretende direcionar julgamentos em favor de discriminados. Não. O que a medida pretende é exatamente advertir, alertar o operador do direito para que, ao invés de se deixar mover por pré-compreensões, ele se debruce sobre fatos, provas e norma jurídica, para evitar o que eu chamava antes de pré-compreensão, para evitar a incidência de ideologia, para evitar a incidência de valores, para evitar que o seu credo pessoal sobre uma determinada matéria, sobre determinado assunto, possa encapsular a norma jurídica, não é? Para evitar que valores se sobreponham à norma jurídica. Não pode. Valor não pode se sobrepor à norma jurídica, não é? Então, a ideia do protocolo não é instituir uma perspectiva do racismo ou antirracista, mas uma perspectiva racial. Nós precisamos compreender, nesse caso, por exemplo, em que eu atuei com a Nazário, que está aqui, em que nós pedimos ao juiz que aplicasse, foi um caso de discriminação racial envolvendo uma mulher negra num culto religioso cristão. O que nós pedimos para o juiz? Aplique o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Por quê? Porque o sacerdote, ele refere um determinado atributo estético daquela moça negra. Então ele considerou a condição racial dela e considerou a condição de gênero dela. Então é essa chave que o protocolo pretende despertar nos atores do sistema de justiça. Se há incidência de algum componente de natureza racial, você não pode tratar aquilo como alguma coisa que você já sabe, que você domina, que você conhece, porque as pessoas, em regra, não conhecem. E mesmo muita gente que diz que conhece, não conhece. E eu vou dizer para vocês aqui, e até num artigo meu publicado esse final de semana no Mundo Negro, eu discutia isso. Alguém cunhou a expressão racismo recreativo. E aí as pessoas saem repetindo, racismo recreativo. Mas afinal de contas, o que é mesmo racismo? O racismo é recreativo para quem? Desculpa aí. O racismo é recreativo para a vítima? Não. Aliás, existe uma figura de pensamento chamada antítese. Como é que pode alguma coisa tão essencialmente violenta, que causa dor, sofrimento, doença, que adoece e que mata, ser associado a alguma coisa divertida? É razoável isso? Alguém aplaudiria a expressão estupro recreativo? Alguém aplaudiria a expressão homicídio recreativo? Alguém aplaudiria a expressão sequestro recreativo? Não. Mas as pessoas vão lá e aplaudem racismo recreativo, porque é assunto de preto, pessoas queridas. Assunto de preto é tratado assim no Brasil. Qualquer um pode falar e leu ali um pequeno manual, não sei das quantas, e já vira autoridade. A internet está cheia de autoridade agora sobre esse tema. Porque é assunto de preto, isso não tem importância. O sujeito acha que ele conhece, mas ele não conhece. Em regra, ele não conhece. E não conhece até, não é por responsabilidade dele. Não conhece porque a educação formal não lhe permite, não lhe propicia reflexão sobre isso. A educação básica não trata sobre esse tema. A educação superior, o ensino jurídico não tratam desse tema. As escolas superiores de magistratura, do Ministério Público, da Advocacia, da Defensoria não tratam desse tema. Então o protocolo é uma oportunidade para que o sujeito possa refletir sobre esse tema para além do que ele aprendeu sozinho, para além dos estereótipos raciais, para além do anedotário do racismo. É isso que se presta o protocolo, e não substituir e não instituir um modelo e não direcionar julgamento a favor de discriminado. Não é disso que se trata.
Aí vem, a proposta deveria ter-se, segundo esse doutrinador, ao critério da classe. É velha história de que os pobres são tratados igualmente pelo Poder Judiciário. Não são. Primeiro, um branco pobre sempre vai poder ser novo rico. E quando for novo rico, ele não vai ser tratado pelo Judiciário como um branco pobre. O preto já não tem essa oportunidade. O preto rico vai ser tratado pelo Judiciário como preto. Não estou dizendo que em regra, estou dizendo que a chance é alta. E eu até no artigo que fiz, que eu não sei se essa parte vai ser aproveitada, porque nós estamos tendo que enxugar esse artigo, eu estou dizendo o seguinte, um bom exemplo é o exemplo daquele auto-intitulado apóstolo, o apóstolo Valdemiro Santiago. Talvez você já tenha ouvido falar ou visto, é aquele do chapéu, é um apóstolo preto. Reparem, havia uma norma da Receita Federal, era um decreto que usava a expressão sinais exteriores de riqueza. Então, a partir desses sinais exteriores de riqueza, as instituições jurídicas poderiam indagar um indivíduo onde é que ele arrumou aquela fortuna. Muito bem. No Brasil, lamentavelmente, algumas lideranças religiosas, enfim, o fato é que no Brasil algumas lideranças religiosas fazem fortuna em tempo recorde. Eles abrem uma igreja e rapidamente criam uma fortuna pessoal, que faz com que alguns deles vão parar na revista Forbes, aquela glamurosa revista das maiores fortunas do mundo. Muito bem. Não se vê instituição jurídica questionando o pastor no Brasil a razão da multiplicação dele. Como é que ele fez para multiplicar a fortuna pessoal dele tão rapidamente só fazendo pregação, exercendo o ministério religioso? Mas no caso do Valdemiro Santiago, aquele de chapéu, eu não estou dizendo que ele é vítima de lawfare, eu não estou dizendo que ele é vítima de justiçamento organizado. O que eu estou dizendo é que, por acaso, aquele pastor, o preto, ele é o único que eu vejo penhora expedido, inclusive, contra o dízimo dele. Não estou dizendo que ele não possa ter sido autor de algum ilícito, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no rol dos pastores que ocupam a mídia aí, o único que é incomodado pelo sistema de justiça no Brasil é um preto, não é? Então, o fato de você ser preto rico não te livra de, eventualmente, uma interpretação enviesada da lei ou de uma aplicação seletiva da lei, porque você é preto. Você é rico, você pode se tornar rico e você vai continuar sendo preto e o sistema, eventualmente, vai continuar a te tratar como preto, independentemente de você ser rico. Então, do meu ponto de vista, outro equívoco. Depois, também porque quem foi estudar a experiência das ações afirmativas no Brasil, foi um acesso à educação superior, que foi uma reivindicação de preto, vai constatar que a partir de 2003, com a adoção da primeira experiência de política de ação afirmativa, que foi na UERJ, no Rio de Janeiro, aliás, a partir de 2002, na UERJ, no Rio de Janeiro, o aumento da população negra na educação superior no Brasil foi acompanhado de um aumento substantivo de branco pobre na academia no Brasil, nas universidades no Brasil. Então, normalmente, quando você fala em política de ação afirmativa para preto, você está falando de pobre, porque 75% da população mais pobre no Brasil é negra. E também porque políticas de ação afirmativa, de inclusão de preto, normalmente são políticas que permitem e impulsionam também a inclusão de brancos pobres. Então, para dizer que essa afirmação de que o protocolo deveria ter uma perspectiva de pobreza e não racial, ela não resolve o problema, inclusive desses dois precedentes que eu citei aqui do Supremo Tribunal Federal. E
E talvez aqui. Então são esses. Nos nossos próximos encontros eu cito alguns outros apontamentos do meu ponto de vista equivocado. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que o sucesso do protocolo para julgamento com perspectiva racial depende em grande medida dos advogados, das advogadas, porque os advogados e as advogadas frequentemente são a primeira porta de entrada de uma reclamação de violação de direitos por discriminação racial ou discriminação religiosa. E lembrando que o protocolo para julgamento com perspectiva racial também contempla a discriminação religiosa. Então, os advogados temos o dever, a tarefa de nos assenhorarmos desse protocolo para julgamento com perspectiva racial. Ele poderá ser, inclusive do ponto de vista formal, mais do que uma orientação, aquela que eu dizia do artigo 927, inciso 5 do Código de Processo Civil. Porque, se for aprovado como resolução do CNJ, ele é um dever funcional do juiz. De maneira que o advogado, na petição, ele vai identificar que há ali a incidência de algum componente de natureza racial, ele vai requerer na inicial, ou na contestação, ou na defesa, ou na resposta à acusação, ele já vai requerer ali que seja aplicado o julgamento com perspectiva racial, e o juiz vai ter que considerar isso. Alguém dizia, bom, mas um juiz racista, ele não é por conta do protocolo que ele vai deixar de ser racista. Não, mas o fato dele ter que se posicionar sobre por que não se aplica o protocolo vai ser um exercício bem interessante. Por que não se aplica o protocolo? Não é? Então, por isso, pessoas queridas que nos acompanham aqui, me honram com a sua presença. Por isso, por isso os advogados terão um papel estratégico para o sucesso do protocolo para julgamento com perspectiva racial, como tem sido um sucesso crescente o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então é isso, falei quase 40 minutos, 45 minutos. É isso, mandem perguntas, enfim, questionamentos, eu vou tentar aqui ler e responder umas 2 ou 3 e deixamos para 2025 outras lives para a gente voltar a tratar desse tema, tá bem? Eu agradeço a presença e a atenção de todas as pessoas queridas. Mandem perguntas, por favor, hein? Não vão me deixar aqui com a sensação de que ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Nazário, arrisca aí você, Nazário, para poder salvar a lavoura. Ah, a Nazário é ótimo. Doutor, lembra de deixar a live salva no perfil do José Salvador. Vou deixar. Pessoas queridas, perguntas, questionamentos? Não? Nenhuma? Bom, então eu penso que é o nosso último encontro esse ano. Eu quero desejar a todas as pessoas, independentemente das que têm... Alguém mais? Não. As que têm crenças, os que não têm, lembrando que a Constituição da República, no artigo 5º, inciso 6, protege a crença com a mesma intensidade como protege a descrença, né? Então, aqueles que não têm crença, os que têm crença, os advogados, né? A semana que vem começa o nosso recesso, as nossas férias forenses. Eu desejo um final de ano com muita paz, e com afeto, com carinho, com descanso, né? Com um merecido descanso, com aquele momento de recolhimento, de convivência familiar, e a gente volta o ano que vem então com esse tema importantíssimo que eu repito, tende a pautar o judiciário brasileiro nos próximos anos, não só o judiciário no Brasil, mas também a Corte Interamericana de Justiça, né, que vocês sabem, o Brasil se submete, se subordina à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então
esse é um tema que vai pautar o judiciário brasileiro e a jurisdição estrangeira e interamericana também nos próximos anos. Eu devo, no começo do ano, publicar um livro sobre esse tema. Eu já devo, alguns aqui sabem que eu estou preparando um livro sobre racismo religioso. Alguém está me perguntando aqui, sim, Oliveira, desculpem, o protocolo engloba a questão religiosa? Sim, engloba. E ele, inclusive, também refere à questão das imunidades e das isenções tributárias. Sim, é verdade. Então, o protocolo... Aliás, se a memória não está falhando, quem está com a versão inteiro teor do protocolo, na folha 42, que é a versão completa, né? A versão completa do protocolo, ela tem 190 páginas. Na página 42, vocês vão achar lá a figura do racismo religioso. É isso mesmo. Na página 42, para quem fez a pergunta, racismo religioso na página 42 do protocolo. Inclusive a questão das imunidades e isenções tributárias. Então eu dizia isso, desejava boas festas a todos, independentemente da crença de cada um. Boas festas a todos, bom descanso. A gente vai, no começo do ano, então, eu vou lançar um livro sobre o protocolo, né? Um livro, um e-book, um pouco orientando os advogados como é que utiliza o protocolo. Em fevereiro, então, o racismo religioso. O Washington está me perguntando. O Washington entra no site do CNJ. O Washington Barbosa Lima está me perguntando: professor, para acessar o protocolo, como faço? Entra, Washington, no site do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, viu? Lá você vai encontrar. Dá um Google aí, protocolo para julgamento com perspectiva racial, CNJ, vai ter. Tem a versão executiva, que são 15 páginas, mais um resumão, né? E a versão inteiro teor, que são, então, 190 páginas. A Ana está lembrando que nós vamos publicar, então, nos stories do Jus Racial. Obrigado, Ana. A doutora Ana Luísa, obrigado, professor, boas festas, axé. Boas festas para todo mundo. Então, a gente se vê o ano que vem. Acho que esse ano o Nazário não sai mais nenhuma live, mas o ano que vem a gente vai estar aí logo em janeiro, final de janeiro, com as primeiras lives sobre esse tema, livros, etc., para a gente tentar contribuir para a preparação dos advogados, que eu repito, os advogados terão um papel estratégico para que esse protocolo cumpra essa função de modificar substancialmente a forma como o tema da violência racial e da violência religiosa é tratada pelo Poder Judiciário no Brasil. Um beijo no coração de todas as pessoas, boas festas, e em 2025 o pesadelo continua. Obrigado, um beijo, tchau.